Hoje eu vou falar do gráfico mais utilizado e mais poderoso em apresentações executivas, mas que pouca gente conhece. E se você souber utilizar esses gráficos corretamente, além de trazer muitos insights, com certeza impressionará seus chefes e pares. Fique até o final do vídeo que eu vou explicar com exemplos reais quais são as principais aplicações desse gráfico e eu vou te ensinar o passo a passo de como criar ele para você aplicar no seu trabalho. No meu último vídeo sobre os 5 tipos de gráficos mais utilizados, eu mencionei que faria um vídeo sobre o tipo de gráfico mais utilizado pelas grandes consultorias, como a McKinsey e Bain BCG. Se você atua em campos muito analíticos, como consultoria ou finanças, talvez você já tenha se deparado com esse tipo de gráfico em particular. São chamados gráficos waterfall ou cascata, e ele tem dois usos principais. Uso número 1, decomposição de totais. Nesse slide aqui da BEM, temos um exemplo muito comum de mostrar a decomposição das economias identificadas em um projeto por frente de projeto, onde grande parte dos savings vem de simplificação da organização, compras e serviços estudantis. Observe aqui o uso intencional das cores. Ele está usando a cor verde para mostrar os aumentos e a cor vermelha para mostrar as deduções. Note também o uso de callouts, que são essas caixinhas explicativas, que destaca a mensagem da recomendação da meta de savings para a diretoria. Um slide perfeito para os executivos olharem as principais fontes de valor. Nesse outro exemplo da BCG, temos outro gráfico cascata, mostrando o estado de diferentes graus de maturidade em tecnologias de redução de emissões, para atingimento das necessidades de cortes de emissões para atingir as metas de net zero em 2050. E observe aqui o destaque que é feito através dessa caixa cinza, reforçando a mensagem do slide, que é que 50% das soluções ainda não estão prontas para o mercado. Alguém amador provavelmente utilizaria um gráfico de pizza para mostrar esses tipos de slides. Veja como o gráfico de cascata demonstra, de forma muito mais clara, cada componente e a sua importância frente ao total. Uso número 2, trajetória entre valores. Como mostrar a trajetória de um valor inicial até um outro final. Nesse exemplo de um relatório de investidores da Gerdau, ela usa o gráfico cascata para mapear qual que é o impacto de cada driver entre o EBITDA ajustado do segundo trimestre de 25 para chegar no fluxo de caixa livre para o segundo trimestre de 25 e a variação da caixa líquida entre o primeiro e o segundo tri de 25. E nesse outro exemplo da McKinsey, temos outro exemplo de gráfico cascata que mostra os fatores para a redução do gap de empoderamento, que é quanto falta para as pessoas alcançarem o patamar mínimo de bem-estar na Índia entre o ano 2004 e 2005 para o ano 2011 e 2012, onde o grande fator contribuinte para a redução desse gap tem sido renda maior. Em resumo, diferentes tabelas confusas, cada barra aqui mostra de forma visual o impacto de diferentes drivers, ideal para roadmaps financeiros, orçamentos versus realizado ou metas operacionais trimestrais. Se isso já agregou valor para você, inscreva-se aqui no Código Executivo agora para mais conteúdos como esse. E agora eu vou te mostrar o passo a passo de como criar esse tipo de gráfico no PowerPoint, usando o exemplo de quais foram as principais drivers de crescimento na indústria eletroeletrônica no Brasil entre 2023 e 2024. Primeiro vamos em inserir, escolher gráfico, depois vamos para a opção gráfico cascata e vamos escolher esse tipo de gráfico. Abrir uma tabela Excel. O que eu vou fazer agora vai ser colar os dados do gráfico que eu quero mostrar. Vocês podem ver que aqui os números positivos correspondem a aumentos e números negativos correspondem a reduções, como você pode ver nessa cor verde mais clara. Então vamos colar o gráfico, a tabela. Vamos apagar as duas últimas linhas. E agora a gente precisa fazer alguns ajustes, que o gráfico não saiu exatamente como é o correto. Então vamos redimensionar para ficar num tamanho bom em relação ao slide como um todo. Esse bloco verde você pode ver que ele está levantado, então tem que definir ele como total. E o penúltimo bloco tem que tirar o total. Ele está como total, mas a gente precisa levantar ele para ser um dos drivers. O layout não é o mais adequado, então vamos escolher um layout mais clean. Título do gráfico a gente não precisa. Vamos redimensionar de novo o gráfico. Agora vamos definir um subtítulo,
que é a decomposição do crescimento da indústria eletrônica brasileira em bilhões de reais entre 2023 e 2024. E por fim, vamos finalizar com um bom título de ação para explicar qual que é o so what desse slide, que é que o faturamento da indústria eletrônica cresceu 22 bilhões, impulsionado principalmente por utilidade doméstica e componentes, que são os dois primeiros drivers principais. E por fim, eu trago 3 regras de ouro para você aplicar. Use cores com propósito. Por exemplo, destaque drivers principais, como verde para crescimento, vermelho para perdas. 2. Elementos visuais. Utilize callouts ou caixas cinzas para colocar informações adicionais ou setas para destacar diferenças. E 3. Ao invés de utilizar gráfico de pizza, que denota amadorismo e são muito difíceis de ler quando existem vários componentes, use no seu lugar o gráfico cascata. Comente aqui embaixo se você já viu esse tipo de gráfico ou se pretende aplicar no seu próximo relatório. Comente abaixo, deixe um like, inscreva-se no Código Executivo para mais habilidades consultoria.